É impressionante como a gente vê anúncio de casa de aposta para tudo quanto é lado hoje em dia, né? É verdade. Parece que virou febre, Virou. principalmente do futebol, né? Campina Time, Influenciador. influenciador digital. É. Todo mundo querendo dar aquela betezinha. Uhum. Mas será que essa febre toda é tão inofensiva assim? Pois é. A gente sabe que mais de 1 milhão de brasileiros estão endividados por causa de apostas online. É um número bem preocupante. É. Então, nesse Deep Dive, a gente vai mergulhar nesse universo para entender como funcionam as casas de apostas, Isso. os efeitos psicológicos por trás da aposta. E porque, no final das contas, A casa. a casa sempre ganha. Sempre. Se você tem amigos nessa onda, Compartilha esse episódio com eles. compartilhe esse episódio com eles. Informação nunca é demais. Nunca é demais. Né? Muita gente acha que a aposta esportiva é diferente de outros jogos de azar, tipo caça-níqueis. É como se fosse algo mais sério, mais legítimo. Porque envolve eventos reais, né? Mas a realidade é que, no fundo, a estrutura é a mesma. O objetivo das casas de apostas, sejam elas online ou físicas, é o lucro. E esse lucro vem das perdas dos apostadores. Então a gente já pode desmistificar essa ideia de que a aposta esportiva é diferente de outros tipos de jogos de azar. Exatamente. É tudo a mesma coisa. A lógica é a mesma. A casa sempre tem a vantagem. E a gente vai mostrar como isso acontece. Legal. A gente vai mergulhar nos mecanismos e entender como as probabilidades são calculadas. Como os algoritmos influenciam os resultados. E quais são os truques psicológicos que nos mantêm apostando mesmo quando a gente está perdendo. Falando em truques psicológicos, me explica uma coisa. Pode falar. Qual a diferença na prática entre jogos de azar tipo caça-níqueis e apostas esportivas? Afinal, nos dois casos, a gente está colocando dinheiro em jogo certo. Sim, mas a percepção de controle é diferente. Nos jogos de azar como caça-níqueis ou roleta, a gente sabe que o resultado depende exclusivamente da sorte. Você gira a roleta e torce para a bolinha cair no número certo. Já nas apostas esportivas, entra o fator conhecimento, a análise do jogo, a crença de que você pode usar a sua expertise para prever o resultado. Então quer dizer que nas apostas esportivas a gente tem a ilusão de que está no controle, de que o resultado depende da nossa inteligência, da nossa capacidade de analisar os times e os jogadores. Exatamente. E essa ilusão de controle é um dos fatores que torna as apostas esportivas tão atraentes. Mas a verdade é que, mesmo com todo o conhecimento do mundo, as casas de apostas ainda têm a vantagem. E a gente vai entender o porquê. E essa vantagem está justamente na forma como as odds, as probabilidades são calculadas, certo? Isso mesmo, as odds são a chave para entender como as casas de apostas garantem o seu lucro. E é aí que entra a matemática e os algoritmos e uma dose de psicologia. Mas antes de mergulharmos nesse universo, vamos falar um pouco sobre os riscos dos cassinos virtuais, que, por funcionarem exclusivamente online, escondem ainda mais armadilhas. Verdade. A gente ouve falar muito sobre algoritmos manipulados, É. resultados pré-determinados. Mas como isso funciona na prática? Me explica como se eu estivesse entrando num cassino virtual pela primeira vez. Tá. Eu preciso saber para não cair em nenhuma cilada. A primeira coisa é entender que nos cassinos virtuais a gente não tem como saber como os algoritmos dos jogos são programados. E essa falta de transparência abre espaço para manipulações que tornam a vitória praticamente impossível. Então quer dizer que por mais que eu jogue, por mais que eu estude as probabilidades, as chances de eu ganhar no cassino virtual são mínimas. É bem provável que sim. Os algoritmos podem ser programados para te dar a ilusão de que você está quase ganhando, te incentivando a continuar jogando. Entendi. É aquele esquema do quase ganhei, sabe? Você vê dois símbolos iguais no caça-níqueis e pensa só mais um e eu ganho o jackpot. Mas esse só mais um nunca chega. É como aqueles jogos de celular que te dão prêmios e bônus para te manter jogando mesmo, sabendo que você nunca vai chegar ao final, né? Exatamente, é uma estratégia para te manter engajado, gastando dinheiro mesmo, com as chances totalmente contra você. E aí muita gente acaba migrando para as apostas esportivas, achando que ali é diferente, que ali o resultado depende do desempenho dos times, da habilidade dos jogadores, da análise tática. E é aí que mora o perigo, né? Porque essa sensação de controle, essa ilusão de que a gente pode usar o nosso conhecimento para vencer é muito sedutora. Mas como você já adiantou, a casa sempre tem a vantagem. Exatamente, e a gente vai desvendar como essa vantagem funciona na prática. Que legal. Vamos entender como as casas de apostas usam a matemática estatística e até a psicologia para garantir que no longo prazo elas sempre lucrem. Parece que a gente tem muita coisa para desvendar nesse Deep Dive, Bastante coisa. que vê a parte 2. E aí, Pedro, vamos voltar para nossa conversa sobre as odds. Bora? Elas não são definidas
aleatoriamente, sabe? Existe todo um cálculo por trás disso que leva em consideração uma série de fatores como o histórico dos times, desempenho recente, lesões de jogadores. Caramba! Até as condições climáticas no dia do jogo. Nossa, que interessante. Pois é. Então é como se as casas de aposta tivessem um supercomputador que analisa todos esses dados e cospe as probabilidades de cada resultado. Exatamente. E com base nessas probabilidades, as casas de apostas definem as odds. Isso. Que basicamente refletem o retorno que você vai ter em caso de acerto. Certo. Mas como essa matemática toda garante o lucro da casa? Explica como se eu fosse um técnico de futebol tentando entender física quântica. Tá bom, vou te dar um exemplo prático. Imagina um jogo entre o Flamengo e um time da Série C. O Flamengo, obviamente, é o favorito. Até eu sei disso. Calma, Pedro, o que eu quero dizer é que, por ser favorito, a odd para a vitória do Flamengo vai ser menor. Tipo 1,2, por exemplo. Isso significa que se você apostar $100 no Flamengo e ele ganhar, você recebe R$120. Um lucro de apenas R$20. Entendi. Então, quanto maior a chance de time vencer, menor a odd. Isso. E menor o lucro em caso de acerto. Exato. Faz sentido. E o contrário também é verdadeiro. Se você apostar no azarão, a odd vai ser bem maior, tipo 5,0, por exemplo. Nesse caso, se você apostar R$100 e o azarão vencer, você leva R$500. Caramba. Um lucro de R$4,000. Aí já é sonhar com a Mega Sena, né? Exatamente. Mas o ponto-chave é que, em ambos os casos, a casa de apostas já calculou as odds, de forma a garantir uma margem de lucro para ela, independente do resultado do jogo. E essa margem de lucro é o famoso VIG, né? Isso. Me explica melhor como isso funciona. O VIG, ou Vigorage, também conhecido como Juice, é basicamente a comissão que a casa de apostas cobra em cada aposta. É como se fosse um pequeno imposto embutido nas odds. E como esse imposto garante o lucro da casa? Para simplificar, vamos imaginar um jogo de cara ou coroa. A chance de dar cara é 50% e a chance de dar coroa também é 50%. Em um cenário ideal, a odd para cada resultado deveria ser 2,0. Ou seja, se você apostar 100 talares e acertar, recebe $200. Mas as casas de apostas não trabalham com odds justas. Elas vão oferecer, por exemplo, 1,9 para cada lado. Isso significa que se você apostar R$100 e acertar, recebe R$109. A diferença de R$10 vai direto pro bolso da casa de apostas, é isso. Exatamente. E essa diferença que parece pequena e garante um lucro enorme para as casas de apostas no longo prazo. Porque elas recebem milhões de apostas todos os dias. Caramba, é como se a casa estivesse sempre jogando com um as na manga. É uma boa analogia. E aí muita gente pensa, mas eu vou encontrar uma estratégia infalível para vencer o sistema. Todo mundo quer a fórmula mágica para ficar rico, né? Aquele esquema que garante lucro fácil e rápido. Pois é, mas a verdade é que essa fórmula mágica não existe. As casas de apostas são empresas que investem milhões em tecnologia e análise de dados para garantir que a vantagem seja sempre do lado delas. E aquelas estratégias que a gente vê na internet, tipo apostar sempre nos favoritos. Ou buscar jogos com odds desreguladas, será que elas não funcionam? Vamos falar sobre isso, apostar sempre nos favoritos. Até parece fazer sentido, né? Afinal, se o time é favorito, a chance de ganhar é maior. Sim. Mas como já vimos, a odd vai ser menor. Significa que o lucro também vai ser menor. E se o favorito tropeçar, você perde tudo. Exatamente. Então, essa estratégia não é tão infalível assim. Não. E o mesmo vale para a estratégia de buscar odds desreguladas, o famoso arbitrage betting. A ideia é encontrar diferenças nas odds oferecidas por diferentes casas de apostas e explorar essas diferenças para garantir lucro. Parece uma boa ideia, mas deve ter algum porém, né? Tem. Afinal, se fosse tão fácil assim, todo mundo estaria rico. É aí que está o problema. O arbitrage betting exige conhecimento profundo do mercado. Monitoramento constante das odds. Caramba. E uma boa dose de capital para investir. Além disso, as casas de apostas estão cada vez mais sofisticadas na detecção e correção de odds desreguladas. Então, mesmo essa estratégia que parece ser mais certeira, na verdade é bem arriscada, né? Sim, e exige muito tempo de dedicação. E, claro, dinheiro. E no final das contas, a casa ainda tem a vantagem. A gente precisa ter em mente que as apostas esportivas, assim como qualquer outro tipo de aposta, são um jogo de probabilidades. E as probabilidades, na maioria das vezes, favorecem a casa. Puxa, então parece que não tem jeito fácil de vencer o sistema, né? Mas e a lei dos grandes números? Ouvi dizer que ela tem um papel importante nesse jogo. Explica como ela se aplica ao mundo das apostas. A lei dos grandes números é um conceito estatístico que diz que quanto maior o número de vezes que um evento aleatório se repete mais, os resultados
tendem a se aproximar da probabilidade esperada. Traduzindo para o português, quer dizer que no longo prazo a sorte se equilibra. Exatamente. Imagina que você joga uma moeda para cima 10 vezes. É possível que você tire cara 7 vezes, por exemplo. Mas se você jogar a moeda 10.000 vezes, a proporção de caras e coroas vai se aproximar de 50% para cada lado. Então, no caso das apostas, a lei dos grandes números significa que no longo prazo as vitórias e derrotas vão se equilibrar, certo? Sim, mas com um detalhe crucial. A casa de apostas sempre tem uma margem de lucro embutida nas odds. É o tal do VIG que a gente explicou. Eu sei. Então, mesmo que as suas vitórias e derrotas se equilibrem no longo prazo, a casa de apostas sempre vai ter um lucro garantido. É por isso que eles dizem que a casa sempre ganha. A matemática está a favor deles. Exatamente. E é importante ter essa consciência na hora de apostar. As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é preciso ter responsabilidade de definir limites. Sim. E nunca se iludir com a promessa de dinheiro fácil. E por falar em ilusão, vamos entender agora como a psicologia entra em jogo nesse universo das apostas. Afinal, não é só a matemática que nos mantém presos a esse ciclo, né? Com certeza, a psicologia por trás das apostas é fascinante. E a gente vai desvendar os mecanismos cerebrais que nos fazem sentir prazer, euforia e até mesmo vício nesse jogo de azar. Que legal. Fica ligado que a gente volta já já. E aí a gente está falando sobre a psicologia por trás das apostas, né? Me explica melhor como o nosso cérebro funciona quando a gente entra nesse universo. É como se a gente estivesse numa montanha russa de emoções. É uma ótima analogia. Pedro, as apostas ativam o sistema de recompensa do nosso cérebro, liberando dopamina, um neurotransmissor ligado a essa sensação de prazer. Sei. E essa sensação de prazer, de euforia, é que nos impulsiona a continuar apostando, buscando repetir a experiência. Então é a dopamina que nos faz sentir bem quando a gente ganha uma aposta. Exatamente. A dopamina é liberada quando a gente experimenta algo prazeroso. Como comer chocolate e receber elogio. Sei. Ou, no caso das apostas, ganhar dinheiro. E essa descarga de dopamina cria uma sensação de bem-estar e satisfação que nos motiva a buscar mais. Mas, ô Sopodo, a gente perde. E a frustração deve ser grande, né? Sim, a frustração da perda é real. Mas o que é interessante é que a dopamina também é liberada quando a gente quase ganha. É por isso que os jogos de caça-níqueis, por exemplo, são tão viciantes. Eles são programados para te dar a sensação de que você está quase ganhando o tempo todo. Entendi. Te incentivando a continuar jogando. Aquele lance do só mais uma rodada e eu recupero tudo. Você fica preso nessa ilusão de que a sorte vai mudar a qualquer momento. Exatamente. E esse ciclo de quase ganhar, de sentir a adrenalina da aposta, de ter a esperança de uma grande vitória, libera dopamina no nosso cérebro e nos mantém presos ao jogo mesmo quando a gente está perdendo dinheiro. E essa busca incessante por uma vitória, por uma nova dose de dopamina pode levar ao vício, né? A gente falou sobre ludopatia no início do episódio, mas queria entender melhor como essa doença se manifesta. Certo. Quais são os sinais de alerta? A ludopatia, o transtorno do jogo, é um problema sério reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. E os sinais de alerta são diversos. Mentir para familiares e amigos sobre quanto dinheiro está gastando com apostas é um deles. Assim como tentar recuperar as perdas apostando, ainda mais pedir dinheiro emprestado para apostar ou até mesmo roubar para sustentar o vício. Caramba. Então a coisa pode ficar realmente séria. E como saber se alguém precisa de ajuda profissional? Ficar irritado ou ansioso quando não está apostando é um sinal importante. Negligenciar compromissos importantes, faltar ao trabalho ou à faculdade por causa das apostas também. Esses são indícios de que a pessoa está perdendo o controle, de que as apostas estão dominando a vida dela. E o que a gente pode fazer para se proteger desse risco? É preciso se isolar completamente do mundo das apostas. Mas, Pedro, não precisa ser tão radical, o problema não é essa aposta em si. Mas, sim, o excesso, a falta de controle, a gente precisa encarar as apostas como uma forma de entretenimento. Entendi. Como ir ao cinema ou a show. Ou seja, apostar com responsabilidade. Definir limites. Saber a hora de parar. Exatamente. Se você for apostar, estabeleça um limite de gastos. E nunca ultrapasse esse limite. Enqueira as apostas como um gasto de lazer e não como um investimento. E o mais importante, nunca aposte dinheiro que você não pode perder. É como aquele ditado, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Perfeito. Diversifique seus investimentos, invista em conhecimento, em experiências, em coisas que realmente importam. E qual a sua opinião sobre a regulamentação das apostas?
você acha que o governo deveria intervir? Acho que a regulamentação é fundamental para proteger a população, principalmente os mais vulneráveis. A gente precisa de leis mais rigorosas para a publicidade de casas de apostas, mecanismos de controle para evitar o acesso de menores de idade em programas de apoio aos ludopatas. É como fizeram com cigarro, né? Limitaram propaganda, colocaram alertas nas embalagens. Exatamente. A gente precisa tratar a ludopatia como um problema de saúde pública e a regulamentação é um passo importante nessa direção. No final das contas, a gente precisa ter em mente que a casa sempre ganha, né? O sistema é feito para que a gente perca. Cabe a cada um de nós ter consciência dos riscos, de proteger e buscar ajuda se precisar. É isso aí, Pedro. A gente precisa estar informados, ter senso crítico e não se deixar levar pelas falsas promessas de dinheiro fácil. A vida real é bem mais complexa do que um jogo de azar. A gente não pode apostar nosso futuro numa roleta, né? Valeu pela conversa. E a você que acompanhou esse Deep Dive, fica ligado que a gente volta em breve com mais um mergulho profundo no mundo do conhecimento. Até a próxima.